Olá, sejam muito bem-vindos, especialmente quem nos acompanha aí pensando no futuro dos investimentos. Começamos mais uma análise, hoje focada em trazer as notícias que realmente importaram na semana para quem investe aqui no Brasil. E que semana, hein? A gente está entrando aí nos últimos dias de outubro, né? Aquele momento que, bom, muita gente começa a planejar ou até já faz o aporte mensal. Isso, aquele reforço na carteira. Exato. Talvez os R$ 1.000 que a gente separa ali com disciplina, né? E olha, as movimentações que a gente viu nos últimos dias podem sim acender um alerta ou confirmar uma estratégia na hora de botar esse dinheiro. Com certeza. O time é importante. Pois é. Por isso, nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nos acontecimentos que mais mexeram com o mercado. Tentar separar o que é sinal mesmo do que é só ruído, né? Exatamente. Filtrar a informação. Isso. E o foco, como sempre, é o cenário brasileiro, mas, claro, sem perder de vista o que acontece lá fora e acaba nos afetando aqui. Sim, porque tá tudo conectado, né? Totalmente. Hoje, então, a gente vai navegar pelas primeiras movimentações políticas, já de olho em 2026, a discussão que não para sobre as contas públicas do Brasil, Sempre ela. sempre ela, a escalada surpreendente do ouro lá fora, novidades nas relações comerciais com os Estados Unidos e, claro, como tudo isso bateu na nossa bolsa, em empresas específicas. Ok, então, vamos começar a desemaranhar isso. Vamos lá. Começando pelo tabuleiro político. Tivemos a confirmação, direta do presidente Lula sobre a intenção de disputar um quarto mandato em 2026. Isso por si só já reconfigura um pouco as expectativas, não acha? Sem dúvida. O mercado, ele opera muito com base em padrões, né? E na memória. Lembra bem do início de outros governos. Sim, do Bolsonaro ou mesmo o começo deste terceiro mandato do Lula. Exato. Frequentemente, um governo que começa com um discurso mais forte de responsabilidade fiscal, ele atrai um certo otimismo, né? Até fluxo estrangeiro. Mas, assim, a história também mostra que ano pré-eleitoral é sempre delicado, aumentam as pressões por gastos, sabe? Medidas de impacto popular. Que podem complicar o fiscal. Exatamente, podem comprometer o fiscal. É quase um roteiro conhecido, assim. E essa confirmação da candidatura tão cedo pode até intensificar essa dinâmica. E já tem número para esquentar esse debate, né? Saiu uma pesquisa recente da Atlas Intel mostrando o Lula à frente em vários cenários. Vi essa pesquisa. Contra o Bolsonaro, por exemplo, deu 48,8% para o Lula versus 41,3%. Já contra o Tarcísio de Freitas, o placar seria 51,3% a 30,4% para o Lula. E tinha um cenário com Haddad também, né? Tinha Haddad contra Tarcísio. Aí o Haddad apareceu com 43,1% contra 30,1% do Tarcísio. Exato. E aqui eu acho que o ponto realmente interessante não são só os números frios, assim, mas o que eles podem indicar sobre a estratégia política daqui pra frente, né? Faz sentido. O Lula parece ter ganhado algum fôlego, talvez por um discurso mais mobilizador ou por medidas como a aprovação da isenção do imposto de renda, que tem apelo popular, claro. Sim, isso sempre tem. Mas os obstáculos são claros também. A rejeição a ele ainda é significativa, né? Tem uma tendência global de desgaste para quem está no poder, a tal da onda anti-incumbente. Ah, sim. O diálogo com o eleitorado evangélico continua sendo um desafio. E, bom, a forma como a oposição vai se articular é uma grande incógnita ainda. É verdade. A leitura que algumas fontes do mercado fazem, tipo empíricos, é que existe uma percepção de jogo aberto para 2026. Talvez uma divisão perto de 50-50, assim, sem um favoritismo claro, sabe? Entendi. Meio indefinido. Isso. Mas a ansiedade maior, o que realmente assim tira o sono de quem pensa a longo prazo, é a questão fiscal de 2027. Ah, o fiscal de novo. Independentemente de quem vença, vai ser preciso enfrentar uma reforma fiscal mais robusta. O arcabouço fiscal atual, e isso, olha, já foi admitido até pela ministra Simone Tebet. Sim, ela falou sobre isso. Ele tem limitações claras. Ele não parece ter sido desenhado para resolver os problemas estruturais do nosso orçamento, principalmente a rigidez dos gastos, né? As travas dele, por exemplo, têm mecanismos que podem ser contornados. E isso diminui a credibilidade da regra, né? Especialmente em momentos de pressão política, como em ano eleitoral. E essa preocupação com o fiscal não é só para 2027, né?
ela já está bem presente agora. O FMI soltou um alerta recente, Sim, o Fundo Monetário Internacional. projetando que a dívida pública brasileira pode chegar a 98% do PIB em 5 anos. É um número bem acima da média de países com renda parecida, que fica ali na casa dos 73%. Acende uma luz amarela forte, né? Com certeza. E essa projeção se soma a outras preocupações bem concretas já. Há discussões no governo sobre permitir gastos fora do teto do arcabouço em 2026. Justo no ano eleitoral. Exato, a gente tem visto uma retórica de aumento de impostos para ricos, que na prática pode acabar impactando a carga tributária de forma mais ampla. Sim, sempre o risco. Além disso, dados da IF, a Instituição Fiscal Independente, já mostraram que o déficit primário em setembro extrapolou a meta, coisa de 100 bilhões de reais acima. Nossa. E a gente observa o que o mercado chama de contabilidade criativa, né? Ou manobras para acomodar certos gastos sem que estourem formalmente os limites do arcabouço. Mediante disso, o governo tenta correr atrás da receita. A gente viu a tentativa de ressuscitar algumas medidas que tinham caído. Aquela MP do IOF, né? Isso, taxar apostas online, algumas fintechs, numa busca aí para cobrir um rombo estimado em 46 bilhões. Uma corrida contra o tempo. E também saiu notícia sobre um possível plano de socorro bilionário, na casa dos 7 bilhões para os Correios, que estão com déficits preocupantes. A situação dos Correios é delicada. E a reação institucional a esse quadro todo também gera ruído, né? Uma decisão do TCU, o Tribunal de Contas da União, Que flexibilizou a meta fiscal, né? na prática, sim, flexibilizou o cumprimento da meta deste ano. Isso foi visto pelo mercado como um enfraquecimento do já questionado arcabouço. Complica mais ainda. Exato. Isso levanta uma questão importante. Qual o impacto na confiança? O risco é afastar o investidor estrangeiro, gerar pressão no câmbio, na inflação e, por tabela, nos juros futuros. Uhum. Como o economista Fernando Ulrich colocou bem, parece que o mercado adotou uma postura meio de pagar para ver até 2027, esperando talvez com um otimismo até excessivo que o próximo governo, seja ele qual for, tenha mais responsabilidade fiscal. Mas essa postura de pagar para ver do mercado, ela não carrega um risco enorme. Não pode gerar uma complacência perigosa para depois a conta chegar de uma vez só? É um risco real, sem dúvida. Essa postura reflete, em parte, a liquidez global que ainda está abundante, e a busca por retornos maiores em mercados emergentes. Entendo. Mas também há uma aposta, sim, de que a realidade vai se impor em 2027. O perigo é que, até lá, a deterioração fiscal se acelere e o ajuste necessário se torne ainda mais doloroso, Exato. A complacência de hoje pode significar um custo muito maior amanhã. É um equilíbrio bem tênue, assim. Mudando um pouco a lente agora para o cenário global, mas com reflexos claros aqui. Tivemos o ouro roubando a cena, né? Nossa, o ouro disparou. A cotação do metal ultrapassou a marca histórica de $4.000 por onça Troy. E a prata também teve altas expressivas. O que está por trás disso, hein? Olha, o fascinante aqui é entender as múltiplas camadas dessa alta. O ouro sempre foi aquele ativo clássico de refúgio, O seguro contra crises. A gente viu isso antes. Vamos assim. Sim, vimos movimentos parecidos antes de eventos como a crise de 29, a bolha da internet em 2000, a crise financeira de 2008, durante a pandemia. Uhum. Mas agora tem um componente adicional muito forte. A demanda vinda de governos e bancos centrais. Especialmente países como China, Rússia, Índia, Turquia. Eles estão acumulando ouro de forma bem consistente. E por que eles estão fazendo isso? Qual o objetivo? Basicamente por duas razões principais, assim. Primeiro, como uma reserva de valor alternativa ao dólar americano, eles buscam reduzir a dependência da moeda americana nas suas reservas internacionais. Certo, faz sentido. E segundo, como uma proteção contra a desvalorização percebida das moedas fiduciárias, como o próprio dólar, euro, etc. Especialmente depois daquela impressão massiva de dinheiro que a gente viu nos últimos anos para combater crises, Muita impressão de dinheiro. Muita. Então, o ponto-chave aqui não é só a alta do preço em si, mas o que ela sinaliza sobre a confiança no sistema financeiro global atual.
E essa busca ativa por alternativas ao dólar, um movimento que foi acelerado por tensões geopolíticas crescentes. Então, a pergunta que não quer calar. Isso é sinal de uma crise financeira global batendo a porta? Será? É difícil cravar, né? Mas talvez seja menos uma repetição das crises anteriores e mais um sintoma do que alguns analistas chamam de crise da globalização ou uma reconfiguração da ordem mundial. Entendi. Uma mudança maior. Isso, a China acumulando ouro, buscando fortalecer o yuan. Tudo isso é parte de um desafio à hegemonia americana que se estabeleceu lá depois da Segunda Guerra. O investidor Ray Dalio até faz paralelos com a década de 70. Os anos 70. Inflação alta, instabilidade. Exato. Marcada por inflação alta, desconfiança nas moedas, instabilidade geopolítica. Não significa que a história vai se repetir igualzinho, mas os ecos estão aí. E para o investidor aqui, o que fazer diante disso? Olha, para quem investe, essa complexidade toda reforça aquela velha máxima da diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. O básico que funciona. Exato. Uma carteira equilibrada pode incluir ações brasileiras, globais, uma parcela em renda fixa, exposição ao dólar, talvez até ativos digitais como o Bitcoin para quem tem mais apetite a risco, e sim uma posição em metais preciosos como ouro e prata. O ouro entra aí como proteção, então. Isso, o ouro nesse contexto não é para dar lucro rápido, sabe? É para preservar poder de compra no longo prazo, como ele tem feito, aliás, há milênios. E falando em geopolítica, relações internacionais, um fato relevante para o Brasil foi aquele encontro recente entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, que ocorreu na Malásia, né, durante um fórum internacional. O tom divulgado foi positivo, certo? Sim. Pelo menos o que foi divulgado. O principal resultado prático foi o pontapé inicial formal das negociações para rever ou suspender aquela sobretaxa de 50%. O tarifaço. Exato, o tarifácio que os Estados Unidos impuseram sobre vários produtos brasileiros. O governo brasileiro pediu a suspensão imediata das tarifas enquanto as conversas acontecem. E as equipes técnicas dos dois países foram orientadas a começar o diálogo ali mesmo, na Malásia. Ok, diálogo iniciado é um passo. Mas qual a chance real de uma suspensão rápida dessas tarifas? Principalmente considerando o calendário político apertado nos Estados Unidos, o histórico recente de protecionismo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O otimismo inicial do mercado financeiro, que viu o real se valorizar um pouco, os juros futuros caírem depois da notícia, pode ser um pouco prematuro. Pode ser só uma reação inicial. Pode ser. Entidades setoriais importantes, tipo Abimac, CNI, AmCham, elas comemoraram o início do diálogo como um avanço, claro, mas todas pedem urgência. Imagino. O foco é destravar exportações que foram duramente atingidas, né, como máquinas, carnes e, como você vai mencionar, o café. Sim. A negociação real vai ser complexa e o resultado, sinceramente, ainda é incerto. E um detalhe curioso. Segundo relatos, o tema da situação do ex-presidente Bolsonaro, que o Trump tinha mencionado antes, parece não ter sido um ponto central na conversa entre os dois presidentes. Interessante. Você mencionou o café. Esse setor sentiu bastante o impacto das tarifas, não foi? Exatamente. Pensa bem, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Os Estados Unidos são o maior consumidor. O principal mercado. Exato. Uma tarifa de 50% simplesmente inviabiliza a exportação. Muitos embarques foram suspensos, ficaram ali esperando uma definição. Com certeza. Por isso, essa notícia do início das negociações trouxe um alívio, assim uma expectativa enorme para o setor cafeeiro. Eles esperam ou a suspensão total ou que o café seja incluído em alguma lista de exceção. Tomara que avance. Bom, com todo esse pano de fundo político tenso, fiscal preocupante, ouro em alta, essa novela comercial com os Estados Unidos, como é que a nossa bolsa, a B3, tem se comportado? Porque a gente teve uma alta surpreendente de Bovespa em 2025, né? Acumulando aí uns 15% até agora. É um ponto que chama a atenção mesmo. Essa alta ela foi impulsionada principalmente pela expectativa de queda nos juros, tanto lá fora com o Federal Reserve, quanto aqui com o nosso Banco Central. A esperança move montanhas.
ou a bolsa. Exatamente. A inflação dando alguns sinais de alívio e um fluxo positivo de capital estrangeiro também ajudaram. A questão é, essa alta veio muito na esperança, né? Para ela se sustentar, a gente precisa ver a confirmação desses cortes de juros e, crucialmente, uma trajetória fiscal que não assuste os investidores. E quais seriam os principais riscos para essa trajetória positiva da bolsa? O que pode azedar o caldo? Os riscos são claros na minha visão. Primeiro, uma desaceleração econômica mais forte aqui dentro, consequência da Selic, que ainda está em patamar elevado, né, perto de 15% no nosso cenário aqui. Sim, ainda está alta. Segundo, um pouso forçado da economia americana, o famoso hard landing, que impactaria o mundo todo, inclusive a gente. E terceiro, o risco sempre presente de uma piora significativa do quadro fiscal brasileiro. Isso minaria a confiança e poderia reverter o fluxo de capital estrangeiro rapidinho. Entendi. E dentro desse cenário, algumas empresas têm chamado a atenção? A Eletrobras, por exemplo, com ELET 3 e ELET 6, analistas apontando potencial, preço-alvo lá para R$ 75, enquanto a ação negocia perto dos 50. O que explica esse otimismo todo? A Eletrobras está em pleno processo de turnaround desde a privatização, né? O mercado começa a perceber melhor o valor dos diferentes tipos de energia que ela tem. A energia hídrica e térmica, que compõem a maior parte da matriz da Eletrobras, está sendo vista como mais valiosa, mais confiável do que as fontes intermitentes, como solar e eólica, especialmente com a demanda crescente que a gente espera. A questão da segurança energética. Exato. Além disso, aquele ruído político em torno da governança, das tentativas do governo de reverter aspectos da privatização, ele diminuiu um pouco. Deu uma acalmada. Deu. Isso permite que a gestão foque em otimizar os ativos, melhorar a eficiência. O que pode destravar valor aqui é a percepção de que essa gestão agora privada pode finalmente extrair o potencial de ativos que eram subutilizados. Isso, claro, se o ambiente político permitir e o ruído não voltar com força total. É sempre o C, né? Outra gigante sempre no foco. Petrobras. O debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas voltou com força, inclusive com pesquisa de opinião recente. Sim, aquela pesquisa do Datafolha que mostrou 61% dos brasileiros contra a exploração naquela região. É um debate extremamente complexo, um verdadeiro dilema. Complicado mesmo. De um lado, você tem os argumentos econômicos. O Brasil precisa repor as reservas de petróleo para não voltar a ser importador no futuro. A exploração gera receita, royalties, empregos, divisas, recursos que poderiam ser usados em áreas críticas como saneamento básico, onde o Brasil tem um déficit ambiental gigantesco também. E do outro lado? Do outro lado, as preocupações ambientais, que são legítimas sobre os riscos para um ecossistema único e muito sensível lá na região amazônica. É um exemplo clássico daquele conflito entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Mas talvez intensificado aqui. Sim, intensificado pela dependência fiscal que o Brasil tem do petróleo e pela pressão global crescente por transição energética. É uma decisão muito difícil, com implicações de longo prazo para o país. E a Petrobras também sentiu no preço das ações recentemente, depois que anunciou um corte no preço da gasolina, certo? Exatamente. O mercado reagiu mal, pode ter sido uma leitura de que a decisão teve influência política, né? Ou simplesmente uma preocupação com as margens e a rentabilidade da companhia, com preços mais baixos de combustíveis, num cenário de petróleo ainda volátil. Sempre tem essa dúvida. E olhando para outros setores assim, de forma geral, quais as perspectivas? Olha, uma análise da XP Investimentos, por exemplo, mostrou uma visão mais positiva para o setor de utilities. Energia, saneamento. Isso. A aposta é que a demanda por energia vai crescer muito com inteligência artificial, data centers. Por outro lado, eles têm mais cautela com setores industriais e de materiais básicos. Por quê? Porque são mais sensíveis às tarifas comerciais e a uma possível desaceleração global. Mas dentro de materiais básicos, eles veem oportunidade em mineradoras de ouro. Pegando carona na alta do metal. Exatamente. E no mercado de crédito privado começam a surgir alguns sinais de estresse por causa dos juros altos.
Embora os spreads, aquela diferença de rendimento entre títulos privados e públicos, ainda estejam relativamente baixos. Pode ser que a gente veja alguns ajustes aí pela frente. E talvez um volume menor de empresas buscando dívida no mercado em 2026, por ser ano eleitoral também. Certo. Para fechar nosso radar de notícias, um alerta que veio da indústria automotiva sobre semicondutores. Isso, a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes, alertou para o risco de uma nova crise de falta de semicondutores afetar a produção de carros aqui no Brasil. De novo, mas por quê? Só que desta vez a causa raiz seria diferente da pandemia. Agora o problema viria de restrições que a China estaria impondo à exportação de terras raras. Os minerais essenciais para os chips. Exato, minerais fundamentais para fazer os chips e outros componentes de alta tecnologia. É uma questão com um fundo geopolítico claro, ligado à disputa tecnológica e comercial entre EU e China. E representa um risco real, talvez mais de médio prazo para a nossa indústria aqui. Ufa, bastante coisa mesmo. Então, tentando amarrar as pontas dessa semana. Temos um cenário político doméstico onde a corrida para 2026 já começou a dar as caras, né? Enquanto o nó fiscal continua apertado, exigindo atenção constante. E isso fiscal sempre presente. Lá fora, o ouro brilha forte como sinal de incerteza, busca por segurança. Ao mesmo tempo, a relação EU e China dá um passo tímido para o diálogo, com potencial impacto direto nas nossas exportações. Um passo importante, mas ainda tímido. E na Bolsa, um otimismo que parece depender muito da confirmação das expectativas de juros, né? Com oportunidades claras em alguns nomes, mas riscos igualmente claros no radar. Exatamente, fez um bom resumo. E com tantas incertezas fiscais aqui dentro, e esse cenário geopolítico global em plena transformação, com disputas por hegemonia, realinhamentos comerciais, tensões crescentes, talvez a reflexão final para quem investe seja essa: como construir um verdadeiro porto seguro para o futuro que vá além da simples diversificação de classes de ativos? Boa pergunta. Talvez a chave esteja em aprofundar o entendimento sobre os grandes ciclos macroeconômicos, claro, mas principalmente em analisar a resiliência e a capacidade de adaptação dos modelos de negócio das empresas em que se investe. Entender o negócio a fundo. Isso. Quais companhias estão preparadas não apenas para sobreviver, mas talvez até para se beneficiar dessas transformações estruturais que estão acontecendo? Quais negócios são genuinamente antifrágeis, né? Essa pode ser a pergunta mais valiosa no longo prazo. Uma excelente provocação para a gente refletir ao longo da semana. Com isso, então, fechamos nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia de todos e até a próxima, investidores do futuro.